Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estão em pé, abram todos suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, o último capítulo e também os últimos versículos. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. O texto sagrado na versão NVI nos diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E todos dizemos amém, e graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Queridos, nesta última ministração, dentro desse simpósio, eu gostaria de repartir com vocês uma palavra submetida ao tema para hoje. Paulinho vai colocar ali na tela novamente para nós. O tema de nossa última ministração é: Ide, fazei discípulos, discipulando vidas segundo a sã doutrina. Podemos repetir todos no 3? 1, 2, 3. Ide, fazei discípulos, discipulando vidas segundo a sã doutrina. Queridos irmãos e irmãs, mantenha sua Bíblia aberta. Eu quero mastigar com vocês nestes 3 versículos, ou mastigar estes 3 versículos que acabamos de ler. Estamos diante de um texto que nos situa após a ressurreição e pouco antes da ascensão, isto é, a subida, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai. As últimas orientações que ele dá aos seus discípulos trata daquilo que nós chamamos, inclusive na minha Bíblia e talvez na sua Bíblia também, tem aí o título que traduz a este momento: a Grande Comissão. Na Bíblia de quem tem esse título? A Grande Comissão. Levante a mão se na sua Bíblia tem esse título para o texto, a Grande Comissão. Muito bem. Todos nós já ouvimos falar desta Grande Comissão. Aliás, o que significa Grande Comissão? Comissão é um chamado para uma missão, é um chamado para uma atividade, uma obra. E é grande devido à natureza dessa obra e devido à extensão dessa obra. A natureza desta obra é espiritual. Jesus está chamando seus discípulos a evangelizar o mundo, a fazer discípulos de todas as nações. Estamos lidando com uma missão inteiramente espiritual, que é mais relevante que quaisquer atividades seculares, conquanto tenham lá também sua importância. O ensino da palavra de Deus aos pecadores e aos convertidos é de maior importância em sua natureza do que, por exemplo, o ensino cívico, o ensino público, que a escola e a universidade oferecem. Por isso, grande comissão, porque a natureza dessa chamada, ela é de uma relevância muito maior, cujas repercussões atravessarão a eternidade. A escola, a universidade, prepara cidadãos para esta vida, mas somente a igreja prepara cidadãos para o céu. Quem diz amém, irmão? Por isso, grande comissão. E também grande comissão, disse eu, devido à sua extensão. A quem essa grande comissão se dirige e quem os comissionados devem alcançar. Então ela é grande porque ela não foi uma missão entregue a apenas um homem ou a uma mulher, apenas a poucos e selecionados líderes espirituais. Não apenas o pastor, não apenas o evangelista está imbuído da missão de discipular. Na verdade, essa é uma chamada para a igreja em sua totalidade.
A igreja está debaixo da incumbência de fazer discípulos de Cristo em todas as nações. E aqui vem o segundo aspecto dessa grandeza da extensão da comissão. É porque é uma chamada que envolve a todos nós, diz respeito a todos nós temos que tomar parte nessa comissão de evangelizar e discipular. E ela também é grande em sua extensão, porque ela alcança o mundo inteiro, jamais fazendo acepção de pessoas, ao preto, ao branco, ao pardo, ao indígena, ao homem, à mulher, ao velho, ao menino, ao doutor e ao ignorante. Todos precisam serem alcançados pela pregação do Evangelho, porque uma máxima das Escrituras, uma frase-chave que expressa uma das mais importantes doutrinas da Escritura, que é a soteriologia, diz: Deus não faz acepção de pessoas. O interesse de Deus, e eu disse isso aqui, creio que hoje pela manhã, ou ontem à noite, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus não quer apenas salvar uma parcela da sociedade. E desculpe se há algum irmão ou irmã calvinista em nosso meio, mas nós aqui não cremos, pelo menos nós assembleianos tradicionalmente, não cremos que Deus queira salvar apenas um grupo de eleitos premiados com a salvação. Deus quer salvar o mundo inteiro, sem distinção e sem exceção. O Cristo que veio a este mundo e que padeceu na cruz do Calvário, braços abertos, pés e mãos pregados, ele a si mesmo ofereceu-se a Deus como sacrifício em favor da humanidade inteira. Todos podem vir, todos podem crer, todos podem ser salvos, porque a porta da graça está aberta para todos os pecadores passarem por ela. Agora, claro, somente passarão aqueles que depositarem fé verdadeira no Salvador Jesus, porque a porta está aberta, mas ela não é larga para se passar de qualquer jeito. A porta está aberta, mas ela é apertada, ela é estreita, e por ela somente passarão aqueles que em seus corações crerem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Você crê que Ele é o Salvador? Então você passou pela porta estreita, graças a Deus por isso. Então, grande comissão é o grande chamado para uma grande missão com uma grande extensão. O que a grande comissão inclui? É um chamado para quê? O que é curioso é que o texto de Marcos, sobre essa mesma narrativa, sobre esse mesmo episódio, e eu já chamo você a conferir comigo, Marcos 16, ele enfoca a pregação do Evangelho, enquanto que Mateus coloca sob foco o discipulado pelo Evangelho. Estão se contradizendo? Óbvio que não há contradição na palavra de Deus, estão se complementando. São duas facetas que se complementam na atividade missionária da igreja: pregar e ensinar. Digam comigo: pregar e ensinar. Vocês se lembram que eu já disse aqui a vocês que Deus deu à igreja 5 ministérios, entre eles evangelistas, que são os ganhadores de almas, os pescadores. Lembra do Paulo Leivas Macalão? Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Isso é o cântico do evangelista, o pescador de almas, aquele que vai aos pecadores para proclamar ousada, destemida e sabiamente a preciosa mensagem do Evangelho. Mas entre os ministérios, Deus também deu os mestres, que são os discipuladores, os doutrinadores, os ensinadores, tanto quanto os pastores, que também estão entre os ministérios, que são os cuidadores de almas. Marcos 16, por favor, confira o que Marcos escreveu sobre a mesma grande comissão registrada por Mateus. 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo. Então observem que Marcos preserva a ideia de universalidade da pregação, universalidade do discipulado, e a igreja tem que ser assim. A igreja tem que estar onde os pecadores estão. A igreja tem que ir onde os pecadores estão.
E nesse sentido, irmãos, não querendo jogar purpurina sobre nossa cabeça, porque, como já disse também aqui em outros momentos, citando o Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, mas é preciso perceber que as igrejas pentecostais, especialmente a Assembleia de Deus, têm alimentado em sua história essa agressividade missionária. Isso é bom, né? Essa coisa do abrir uma congregação em cada bairro, ir aonde os pecadores estão, cruzadas evangelísticas para grandes aglomerações, cultos mais rápidos, os cultos relâmpagos domésticos na porta da casa dos irmãos, grupos familiares. Essa atividade evangelizadora da igreja, que é muito popular entre os pentecostais, nada mais é que a nossa obrigação, nada mais é que o cumprimento da grande comissão. Vão. Jesus não disse para os pecadores virem à igreja, ele disse para a igreja ir aos pecadores. Vão a todo mundo. Então a igreja tem que ir aonde há humanidade necessitada de salvação. Aos ribeirinhos, vão. Aos indígenas, vão. Aos estrangeiros, vão. Aos que estão hospitalizados, vão. Aos que estão em cárceres, vão. Vão. Aonde estão os pecadores necessitados de salvação, a igreja precisa somar tantos esforços quantos forem necessários para garantir que Cristo seja apresentado a todos os pecadores. Nenhuma igreja poderá ser chamada genuinamente de igreja evangélica se negligenciar a grande comissão, o chamado e a ordem de Cristo para irmos ao mundo inteiro. É por isso que a igreja tem que ter atividade missionária regular. É por isso que a igreja precisa orar regularmente pelos missionários. E é por isso que a igreja precisa patrocinar. Eu disse o que, irmãos? Patrocinar a obra missionária. Temos que investir, porque são as 3 formas pelas quais a igreja faz obra missionária: orando, indo e contribuindo. Nem todos aqui têm chamada para fazer missões transculturais. Nem todos. É uma chamada que está sobre a igreja, mas especificamente falando, individualmente falando, nem todos temos essa chamada. A igreja tem, e a igreja precisa ir, e nós precisamos perceber quem são aqueles que na igreja têm a chamada específica para ir, e precisamos treiná-los, e precisamos colocá-los em curso de missões, e precisamos enviá-los, e precisamos orar por eles, e precisamos dar sustentação a eles, para que eles, sob a unção do Espírito Santo, possam desincumbir-se bem na obra missionária a que o Senhor os chamou. Quem me entende, diga amém. Amém. Então diga, a igreja precisa orar por missões, enviar missionários e suprir a obra missionária. Agora que você sabe, pratique. Não foi o que Jesus disse lá em João 13? Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Marcos 16:15, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho. Olha aí o conteúdo da atividade missionária da igreja, da atividade discipuladora da igreja. Qual é o conteúdo? Qual é o currículo? O evangelho. O evangelho. Tem muita gente aí pregando, mas tem pouca gente pregando o evangelho. Conversávamos hoje com os irmãos e comentávamos sobre isso. Tem muito influenciador gospel despontando nas redes sociais, inclusive jovens, aos quais eu me dirijo como irmão. Para alguns, irmão mais velho, para outros, irmão mais novo. Temos muitos que estão aí ganhando milhões e milhões de seguidores, com psicologia motivacional, teologia coach, meu mundo de lorotas, mas está ainda, a despeito disso, muito escasso a presença e a atividade de verdadeiros pregadores e evangelistas nas redes sociais. Os evangélicos estão aparecendo muito,
mas eu receio que o evangelho esteja aparecendo pouco. Temos muitos cristãos em eminência, mas temos pouco Cristo em eminência na vida desses cristãos. Lamentavelmente. A igreja tem que trabalhar não para promover seus ícones. A igreja tem que trabalhar não para promover seus pregadores, seus cantores, seus profetas das revelações profundas. A igreja não pode trabalhar nem mesmo com a proposta apenas de divulgar seu nome, sua placa denominacional. Ah, nós somos Assembleia, estamos aqui. Ah, nós somos batistas, estamos aqui. Ah, nós somos presbiterianos, estamos aqui. A igreja que trabalha para divulgar a sua própria imagem e não para divulgar o nome de Cristo, ela está pregando o outro evangelho, que Paulo chamou de anátema, maldito, condenável, reprovável. Qualquer igreja genuinamente evangélica que se preze, qualquer pregador genuinamente evangélico que se preze, ele deve trabalhar para fazer o nome de Cristo ser conhecido aos pecadores. Preguem o evangelho. Essa geração tiktokiana está pregando muito meme, muita brincadeira, muita piada. Nós temos aí pregadores que são famosos por serem contadores de piada. A igreja ri, é gargalhado o culto inteiro, a pregação inteira. Aí o povo sai, mulher, que culto muito engraçado. Hoje, olha, eu nunca ri tanto na minha vida. Sabe o que eu penso? Nós não estamos precisando de pregadores que nos façam rir. Nós estamos precisando de pregadores que nos façam chorar os nossos pecados, confessar as nossas culpas e ter uma experiência genuína de arrependimento e transformação de vida. A igreja não precisa de comediantes. A igreja não precisa de pregadores fazendo show de comédia, stand-up em cima do púlpito. A igreja não precisa de pregadores coach. Acredite, há uma força dentro de você. Busque a sua melhor versão. Você tem potência, você tem capacidade. Você é o centro no coração de Jesus. Qual é o evangelho antropocêntrico, senão aquele que coloca o homem no centro? Nós não precisamos deles. Não importa o quanto famosos sejam. Não importa se eles têm uma linguazinha branda, mansa, cativante. O que nós precisamos é de pregadores que nos chacoalhem, que nos incomodem, que nos tirem da zona de conforto e nos faça perceber que precisamos viver em santidade, em pureza. Chega de pregadores que só falam de dinheiro, chega de pregadores que só apelam para as emoções das mulheres, chega de pregadores que vivem Deus me revelou, Deus me revelou, Deus me revelou, e a Bíblia fechada no púlpito. Precisamos de pregadores que abram o texto, leiam o texto, expliquem o texto e chamem a igreja para o texto, e cujo nome mais frequente em sua boca seja o nome santo, puro, bom de Jesus Cristo, que é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O conteúdo para a igreja em atividade evangelística, missionária, discipuladora é o evangelho. Preguem o evangelho. Pastores, preguem o evangelho. Pregadores, preguem o evangelho. Evangelistas, preguem o evangelho. Cantores, cooperem, preguem o evangelho. Que os políticos façam política, a igreja deve pregar o evangelho. Que os coaches vão às empresas dar suas palestras motivacionais, porque lá é o lugar deles. Neste púlpito, que somente subam aqui homens e mulheres que tenham a palavra do evangelho na ponta da sua língua. Vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A igreja precisa falar de salvação, mas também de condenação. O homem nasce debaixo da ira de Deus e debaixo de condenação. E somente por uma experiência de fé no Senhor Jesus Cristo é que essa condenação será desfeita, será revertida. Porque nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus. Mas os que recusam a Cristo continuam debaixo de condenação. O homem não nasce salvo para se perder, o homem nasce perdido para ser salvo. Ninguém nasce bonzinho, ninguém nasce um anjinho e no decurso da vida perde a sua auréola e as suas asas. Não. Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. E não pense que Davi está falando da dignidade, da moralidade da sua mãe. Davi está falando da dignidade dele, ou melhor, da sua indignidade. Davi está dizendo, eu sou pecador desde que nasci. O próprio Deus constatou isso, está registrado no livro do Gênesis, capítulo 8, para quem quiser conferir. O próprio Deus disse, o homem é mau desde a sua meninice. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo disse que todos pecaram. Ah, mas Maria, mãe de Jesus, não é santa imaculada, não? Bem, só se você ainda é católico romano. Porque se você é evangélico de fato, cristão, consciente e que lê e estuda a palavra de Deus, você sabe que nem Maria era santa imaculada. Santa ela era, imaculada não. Porque todos pecaram. E nas palavras da própria Maria, nós temos a prova disso. Porque após o anjo Gabriel informá-la que ela seria a mãe do Salvador, ela expressou, sob inspiração do Espírito, o seu famoso cântico Magnificat. Onde a própria Maria disse, a minha alma se alegra em Deus, o meu espírito exulta no meu Salvador. Atentem bem para o que Maria está dizendo, meu Salvador. Jacó Armínio no século 17 disse muito bem, que Jesus é Salvador de pecadores, porque somente pecadores precisam de salvação. Se Maria chama a ele de meu Salvador, é porque Maria se reconhece perdida e pecadora, necessitada de salvação. Maria foi salva pelo mesmo sangue que salvou a você e a mim. Maria foi redimida pela mesma graça que alcançou a você e a mim. Todos pecaram, mas tantos quantos crerem em Jesus Cristo Salvador, têm e terão os seus pecados perdoados, lavados e purificados. Louvado seja Deus. E aqueles que recusarem essa mensagem continuarão sob condenação. E se passarem pela experiência da morte, com incredulidade e contumaz em seus corações, o destino deles será terrível. A igreja precisa advertir os pecadores quanto ao perigo da eternidade sem Deus. Só há uma vida para se decidir por Cristo, e é essa vida que estamos vivendo agora, não há outra. A reencarnação que o Espiritismo prega é mentira. O purgatório que os católicos romanos pregam é mentira. Não existe um estágio intermediário onde aqueles que não foram nem tão maus nem tão bons possam ir e serem purificados seus pecados e finalmente irem ao paraíso. Não há. Salomão disse no livro dos Provérbios, o caminho do sábio é para cima, para livrar-se do inferno que está para baixo. Jesus falou de apenas duas portas, a estreita que conduz à salvação e a larga que conduz à perdição. Deus disse lá ainda nos dias de Moisés e Josué, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o da vida e da morte, escolham o caminho da vida para que vocês vivam. Não existe uma terceira via. Não existe o governo de centro e o da direita e da esquerda. Com Deus só existe o governo de cima e o de baixo, o do céu e o dos homens. E nós precisamos escolher para onde iremos enquanto estamos nesta vida. Porque após o último suspiro, nem o que morreu salvo terá qualquer possibilidade de se perder, nem o que morreu perdido terá qualquer possibilidade de se salvar. Lá na sociedade é assim, geralmente depois que morre todo mundo vira bonzinho, já viu? Todo mundo vira anjinho. O cara era ladrão, bandido, assaltante, estuprador, um desgraçado. Aí morreu, os passa vão lá. Descansa em paz, mano. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha uma conversa. Se eu bem li lá o texto de Lucas, onde Jesus fala sobre o rico e Lázaro,
Lázaro não, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, um outro Lázaro, que era miserável, socialmente falando, mas espiritualmente era um bem-aventurado. Enquanto que o rico, socialmente, era bem-aventurado, mas espiritualmente era um miserável. Ambos morreram, porque a morte vem para o ímpio, mas também vem para o justo. A experiência da morte nivelou a humanidade. Até mesmo Cristo, que não tinha pecado, passou pela experiência da morte, para que em sua morte conquistasse para nós a vida eterna. O rico e Lázaro morreram. E o que é que Jesus diz sobre o destino deles? O rico, que viveu nababescamente, ensoberbado, que fez do dinheiro seu Deus, que desprezou toda a verdade religiosa, toda a verdade espiritual. A Bíblia diz, quem disse isso foi Jesus. Quando ele morreu, desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, onde jazia em tormentos. E tão grande era o tormento daquele homem, que ele rogou para que lhe tocassem com um dedo ensalivado na sua língua, para refrescar-lhe o calor e o tormento terrível que ele sentia. Enquanto que Lázaro, ainda que socialmente um miserável, mas espiritualmente um bem-aventurado, quando ele morreu, o que é que Jesus disse que aconteceu? Os anjos de Deus o levaram ao paraíso, ao seio de Abraão, onde ele encontrou a paz eterna, o descanso eterno. Ouçam-me todos vocês e tantos quantos pela internet acompanham esse trabalho. Não há paz para quem viveu e morreu em guerra contra Deus. Não há paz, não há descanso. Essa história de hippie, descanse em paz, não existe para quem morreu sem Cristo. Para quem morreu sem Cristo é inferno, é perdição, é tormento, é lago que arde em fogo e enxofre. Na casa do Pai, que não é casa de manjoana, não entra todo mundo e não se entra todo jeito. Lá só entram os justos, os santos, os redimidos, comprados pelo sangue precioso de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Todos podem vir, todos podem entrar, todos podem receber, mas precisam se encurvar perante o Filho de Deus, beijar-lhes os pés e reconhecer: Cristo, Tu és o meu único Salvador e Senhor, e não há outro. Não minta para os ímpios, dizendo descanse em paz, se você sabe que morreram no pecado. Você está oferecendo falsa esperança para o descrente. Não faça isso. Advirta o descrente da condenação eterna. Ninguém mais do que o pregador chamado Jesus falou sobre o inferno em toda a Bíblia Sagrada. Ninguém. Nem entre os mais contundentes profetas do Antigo Testamento. Pegue todos eles. Pegue Jeremias. Pegue Oséias. Pegue Amós. Nenhum deles foi tão contundente quanto a realidade da condenação eterna como Jesus foi. Nem mais os mais contundentes apóstolos de Cristo. Jesus cuidou ele próprio de advertir a humanidade dos perigos da condenação eterna. Se Jesus disse que o inferno é real, o inferno é real. Não importa o que dizem os filósofos, não importa o que dizem os cientistas, não importa o que dizem os professores da PUC de São Paulo, da PUC do Rio, não importa o que dizem os filósofos de Harvard, de Cambridge ou da Universidade de Ohio. O raio que o parta, o que importa é o que Deus diz em sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O inferno é real. O tormento eterno é real. A perdição é real. E só há uma forma, não duas nem três, só há uma forma de escapar da condenação eterna e do fogo que arderá incessantemente. É se dobrando perante os pés ensanguentados do carpinteiro de Nazaré. Confessando seus pecados perante Ele, recebendo-o como único Senhor e Salvador em seu coração. Não é preciso fazer penitência, não é preciso subir escadarias para pagar promessa aos santos, não é preciso fazer sacrifícios, porque o sacrifício que era necessário fazer
Ele já fez há 2000 anos atrás, e pendurado naquela cruz, Ele deu o brado dizendo: está consumado, ou seja, está feito, está acabado, está concluído. Não há nada mais que você precise fazer a não ser crer nele para receber o perdão de pecados e a vida eterna. Se você me entende, diga amém. Foi-me dada, Mateus 28, 18. Foi-me dada, disse Jesus, toda a autoridade. O termo grego aqui é exousia, que quer dizer autoridade de comando. Não é só o dunamis, o poder espiritual. É o governo me foi entregue. O comando nos céus e na terra. A gente está do lado certo. A gente está do lado do homem que manda lá em cima e manda aqui embaixo. É por isso que o hino 212 da harpa cristã diz: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Porque quem estiver do lado de Jesus, a vitória já é certa. Toda a autoridade me foi dada lá em cima. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 6 diz: tendo Deus introduzido o seu Filho no mundo, disse para os anjos: adorem-no. Os anjos estão debaixo da ordem de adorar ao Filho. Até mesmo os anjos o adoram. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos se prostram ante o Filho de Deus. A quem mais eu quero? Se Ele é o supremo comandante de todo o universo. É por isso que eu quero Jesus, não quero Buda. É por isso que eu quero Jesus, não quero Maomé. É por isso que eu quero Jesus, não quero Confúcio. Confúcio, o nome já sugere, é confusão pura. É por isso que eu quero Jesus, não quero os santos católicos. Porque Jesus é suficiente. Jesus para mim é tudo, é simplesmente tudo. Jesus para mim é tudo. E eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não é só tudo que precisamos, Jesus é tudo que nós temos. Fora dele nós não temos mais nada. É por isso que Feliciano Amaral cantava, não é, pastor? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Você tem Jesus? Você tem Jesus? Então você é o verdadeiro milionário. Você é o verdadeiro rico. Você é o homem mais agraciado, a mulher mais agraciada. Porque você tem tudo. Fora de Cristo tudo é ilusão. Fora de Cristo só resta mentira. Fora de Cristo só restam lorotas. Cristo é suficiente. Ele é tudo o que nós temos. Fora dele nada existe. A igreja discipula vidas debaixo da autoridade de Cristo. Cristo ordena a sua igreja: vá ao mundo, porque toda a autoridade me foi dada, lá em cima e aqui embaixo. É por isso que a igreja pode expulsar demônios, pastor. Aleluia. Porque ela está debaixo da autoridade do nome de Cristo, que manda lá em cima e manda aqui embaixo. A igreja não tem que ter medo de cara feia, bruxaria, macumbaria, galinha preta, galinha rosa, galinha colorida, arco-íris. A igreja tem que ter medo de nada disso. Porque quem está conosco, quem nos autorizou para estar aqui, não foi o prefeito, não foi o governador, não foi o presidente, não foi a ONU. Quem nos autorizou e nos mandou estar aqui foi aquele que manda lá em cima no céu e manda aqui embaixo na terra. Toda a autoridade me foi dada, e agora eu mando vocês. Vão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, não é, minha gente? Jesus é maravilhoso. Você pode dizer para ele esta noite: Jesus, tu és maravilhoso. Tu és lindo, tu és grande, tu és santo, tu és poderoso. Tu manda em cima e tu manda embaixo. Tu és Deus, exaltado acima de tudo e de todos. É por isso que a igreja não tem que ter medo a governo que entra, governo que sai. Ah, mas e agora e a esquerda? Ah, mas e agora o PT? Meu irmão, entra PT, entra PMDB, PSDB, PSOL, Democrata, o diabo a quatro. Vai entrar e vai sair todo mundo. Você não leu Daniel capítulo 2 não? Já está escrito: a pedra cortada sem ajuda de mãos humanas virá para destruir
despedaçar a grande estátua de Nabucodonosor, que representa todos os impérios mundiais. Deixa entrar PT, PMDB, deixa o Satanás quiser governar amanhã, que governe. Eu vou dizer uma coisa para você, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Entra governo e sai governo, mas o rei para sempre será ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja não tem que ter medo de perseguição. O nosso chamado é um chamado para a morte mesmo. Nós somos levados ao matadouro todos os dias, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Jesus já disse, no mundo tereis aflições. Jesus já disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se você entendeu o peso dessa palavra, mas quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o que Jesus está dizendo é, eu já tenho a minha cruz, eu já tenho a minha morte, a minha experiência de morte, eu vou subir ao Calvário, eu vou morrer, e quem quiser ser meu discípulo, tem que estar preparado para morrer comigo. Você está com medo de morte, você está com medo de perseguição, você está com medo de um juiz ditador no STF, você se esqueceu que o nosso Deus estabelece reis e remove reis, você se esqueceu que o nosso Deus é dono da vida, você se esqueceu que o nosso Deus controla soberanamente o universo, de modo que nem mesmo o diabo pode arrastar um pé, se não tiver a expressa autorização de Deus. Lutero dizia que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, ele não fará absolutamente nada, a menos que tenha expressa autorização do seu Deus, que é o meu Deus, supremo comandante de todo o universo. Diga para a pessoa do seu lado, sossega seu coração. Diga, fica tranquilo. Está com medo de bicho-papão, papafigo, papangu, está com medo de cara feia, saci pererê, curupira, está com medo de quê, meu irmão? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Breve chegará o dia e não tardará, em que esses céus enegrecidos e trevas se rasgarão. Cristo descerá glorioso com a sua igreja outrora arrebatada, pisará nesse torrão outra vez, e quando ele pisar, ele vai destruir o anticristo e os exércitos que a ele se aliaram, vai estabelecer em Jerusalém, a eterna indivisível capital de Israel, o seu governo, o seu QG, o seu quartel-general, e a partir dali ele dominará sobre o mundo inteiro, e nós estaremos com ele como reis e sacerdotes, governando ao lado do Senhor por 1000 anos nessa terra. E quando os 1000 anos terminar, a festa para a igreja não termina. Passa esse céu, passa essa terra, uma nova terra e um novo céu virão, e nós estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o nosso Senhor. Maranata! Você crê que Jesus está no comando? Então vá. Vá e faça discípulos. O que é fazer discípulos? A palavra discípulo, no texto grego, mathetes, tem 3 aspectos interessantes e eu quero refletir com você. O discípulo é aquele que se senta para aprender com seu mestre. O discípulo é aquele que reproduz na vida os ensinos de seu mestre. E o discípulo é aquele que leva adiante para outros os ensinos de seu mestre. São os 3 aspectos do discipulado cristão. Diga comigo, sentar para aprender. Segundo, reproduzir o que aprendeu na vida. E terceiro, passar adiante o que aprendeu. É muito mais do que aluno. Cristo revolucionou o conceito de discípulo. Cristo nos ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que aprende, é aquele que vive, e é aquele que leva o ensino a outros. É a ideia do discipulado, discipulador. O discípulo que multiplica discípulos. Primeiro, sentar e aprender. A igreja não foi chamada só para proclamar o evangelho aos pecadores. A igreja foi chamada para ensinar aos convertidos, aos crentes. E discipulado aqui não é uma referência apenas à fase inicial do neófito, do novo convertido. Discipulado aqui
diz respeito a toda a caminhada da vida cristã. Porque todos nós, mesmo nós veteranos, obreiros na casa de Deus, ainda somos aprendizes. Sim ou não, meus irmãos? Todos nós estamos aprendendo. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu já sei tudo. Eu já aprendi tudo. Não preciso aprender mais nada. Não preciso de ler Bíblia, de escola bíblica, não preciso mais de culto e de doutrina. Tudo que eu preciso saber, eu já sei. Isso é soberba. O discípulo tem que ter humildade para aprender. E a igreja tem que investir no ensino. Há o evangelista que ganha o pecador para Cristo. Mas há o pastor e também o mestre na igreja, que vai agora forjar o caráter de Cristo neste novo convertido. De tal modo que regularmente, constantemente, nós possamos aprender mais de Deus, para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. Eu aprendo para parecer com Ele. O apóstolo Paulo disse que nós estamos refletindo como que no espelho a glória do Senhor. E sendo a cada dia transformados para nos parecer cada vez mais com Ele. Daí vem a ideia do discípulo ser um imitador do seu mestre. É aquele que na sua vida, no seu comportamento, na sua forma de pensar, falar, de se relacionar com outras pessoas, ele reproduz a vida de Cristo. Daí Paulo dizer aos coríntios, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E aliás, só podemos imitar Paulo, porque Paulo imita a Cristo. Qualquer pessoa que imite a Cristo, é digna de ser imitada por nós. É uma referência, é um modelo para nós. Há muitos ícones no mundo. Há muitas referências sendo dadas aí no mundo. Os chamados influenciadores digitais. Temos que ter cuidado. Os artistas globais, os artistas hollywoodianos, especialmente o público adolescente mais jovem, é muito suscetível a olhar para essas pessoas e tomá-las como referência. E querer imitá-las. E quantos que já perderam a sua identidade cristã, já não tem mais qualquer semelhança com Cristo, porque adotaram para si os cantores de sertanejo, os cantores do funk, as atrizes, os artistas como referência. E é um problema sério, a W. Tozer falava sobre isso. Quanto mais nós ficamos contemplando a vida dos ímpios, mais condescendentes seremos com os seus pecados e mais desejosos ficaremos de imitar a conduta de vida deles. Por isso que sabiamente o salmista que inaugurou o livro sagrado dos Salmos, do primeiro capítulo, ele disse, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Deixe-me lhes dizer uma coisa aqui, meus irmãos. O padrão digno de ser admirado e seguido pela igreja não são os artistas do cinema, da televisão, nem os influenciadores digitais, nem mesmo os artistas da música, independente de eles terem ou não uma bela biografia de superação na vida. Não temos que admirá-los, e este foi o erro de Asaf. Ele quase que viu seus pés resvalarem e se desviar de Deus, porque ele começou a contemplar os ímpios e admirar a prosperidade
prosperidade material dos ímpios, mas ele disse: até que eu entrei no santuário de Deus e pude compreender que, a despeito de toda beleza, riqueza e fama dos ímpios, eles rapidamente, facilmente desviam-se, caem e perecem. Bom para mim é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Ícones para serem imitados e admirados pelo povo do Senhor são os exemplos da palavra de Deus. A mulher cristã não tem que olhar para Anitta, para Bruna Marquezine, para essas beldades da música, do cinema e das novelas. Não são as atrizes mexicanas chorosas que são exemplos para a senhora, minha irmã. Modelo para as moças e mulheres da igreja seguir é Sara, é Ana, é Esté, é Ruth, é Noemi, é Maria, é Priscila, é Débora, é Lídia, as santas mulheres da palavra de Deus. Exemplos para os moços crentes seguirem. Não é o Neymar, não é o Messi, não é o Tom Cruise, não é o cantor universitário da calça rochada. Aquele que é digno de ser imitado pelo jovem cristão é Josué, é Moisés, é Elias, é Eliseu, é Isaías, é Paulo, é Pedro, é João, é Timóteo, é Jesus acima de todos. Por isso que o autor da carta aos Hebreus disse: olhando firmemente para Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo tomou a Cristo como sua grande referência. E todos aqueles que pousam de ícones para a sociedade presente, que caminham na contramão de Cristo, o cristão rejeitará. O cristão não o tomará como referência. Não importa a vida que ele leve, a vida que o cristão quer é a vida de Cristo sendo projetada nele. Quem diz amém? Façam discípulos, mas é preciso ter humildade para sentar e aprender. É preciso ler a Bíblia. É preciso estar em comunhão com a igreja. É preciso viver, projetar. Eu costumo dizer que aquilo que é importante nós trazemos para dentro. É o conceito mais básico de importante. É aquilo que nós importamos. É diferente de exportar. Exportar é mandar para fora. Importar é trazer de fora para dentro. Tudo aquilo que é importante, a gente importa, a gente traz para dentro. Cristo é importante, traga-o para dentro. A palavra é importante, traga ela para dentro. A igreja é importante, traga ela para dentro. Tem gente que critica mais a igreja do que os ímpios lá fora. Que é isso, irmão? Você está igual aquela parábola de Jesus, do servo infiel? Que quando o Senhor se ausentou, ele foi tomar cachaça com os ímpios e voltou para casa embriagado para espancar os seus conservos? Tem crente que está do mesmo jeito. Ele espanca, ele bate, ele critica e muitas vezes usa até as redes sociais para falar mal dos seus próprios irmãos de fé. E com os ímpios e pecadores é altamente condescendente. Que é isso? Você está embriagado, espancando seus próprios irmãos? Ame a igreja, porque a igreja é o corpo cuja cabeça é Cristo e você é membro dela. Ninguém espanca o seu próprio corpo, ninguém maltrata o seu próprio corpo, antes cuida dele, faz a barba, penteia o cabelo, se lava, se veste bem e vem para o culto para dar glória a Deus e aleluia. Ame os seus irmãos de fé. Ame essa pessoa que se senta do teu lado, à sua frente, atrás de você. É seu irmão, foi comprado pelo mesmo sangue que lhe comprou. Ele pode ter as falhas dele, como você tem as suas, mas Cristo que trabalha em você, está trabalhando nele também. E todos, pela graça de Deus, chegaremos lá, em nosso destino final, para a glória bendita do Senhor. Porque tem gente que diz: não, eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja só tem gente hipócrita. Nessa hora dá vontade de dizer: pois venha, porque tem lugar para mais um. Isso é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Deixa de besteira, ela é hipócrita, você é linguarudo. Jesus vai trabalhar na vida dos dois e no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. A igreja é uma casa em construção. A construção ela é sempre inacabada enquanto estivermos nessa terra. O último tijolinho ou a última telha do teto só será colocada quando nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Até lá, a igreja é uma obra em construção. Em construção, estamos crescendo, estamos sendo edificados.
Mas a obra vai ser completada, porque a Bíblia nos garante que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o último dia. Glória a Deus. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já foi batizado nas águas, irmão? Você já foi batizado nas águas? Quantos aqui já foram batizados nas águas? Você que ainda não foi, procura o pastor. Pastor, eu sou crente, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, e eu quero ser batizado nas águas, pastor. Passar pela experiência que o Mestre Jesus passou. O batismo nas águas é uma forma de nos identificarmos com o cristianismo histórico, porque Jesus inaugurou o batismo cristão. Quando nós nos batizamos, estamos nos identificando com Cristo. É um ato simbólico lindíssimo, você não pode menosprezar isso. É claro que o batismo não é salvífico. Ninguém vai ser salvo por ser batizado, nem deixará de ser salvo por não ter sido batizado. Entretanto, o batismo é um rito ordenado por Cristo, que tem um profundo significado espiritual. Quando você mergulha nas águas, e nós praticamos o batismo por imersão, isto é, afundamos totalmente a pessoa em águas. Me desculpem aqui se existem irmãos visitantes de igrejas que praticam batismo por aspersão, jogando os pinguinhos d'água na cabeça, praticam batismo por efusão, derramando balde d'água na cabeça. Desculpem-me, respeito a liturgia de cada igreja, mas eu ainda penso, seguindo inclusive o que diz um dos mais antigos documentos cristãos, que é o Didaquê, que remete ao primeiro século ainda da nossa era. O batismo cristão, ele deve ser por imersão, porque ele tem um símbolo muito profundo de mergulhar todo o nosso ser, morrendo nós totalmente, o velho homem, a velha natureza sendo sepultada com Cristo, e quando sai das águas, o corpo todo encharcado, agora sai das águas, simbolizando o novo homem, a nova mulher, que se dedicou integralmente, todos os fios de cabelo da sua cabeça, para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É por isso que eu gosto da imagem do batismo por imersão, porque dá a ideia de, e representa muito bem, a entrega total. Nem o dedo midinho da mão esquerda ficou de fora, tudo foi mergulhado, tudo foi afundado. Neste ato você está dizendo, todo o meu ser, todo o meu corpo, eu consagro a Jesus Cristo, para viver para Ele, e se preciso for, morrer para Ele, porque quem morre por Jesus, não morre, quem morre por Jesus, ele é trasladado, ele sai desta vida para a vida eterna, louvado seja o nome de Jesus. Não é só para ter o direito de participar da ceia, que é uma grande bênção também, mas não é só por isso, é pelo significado do batismo em si. O batismo em si tem um profundo significado espiritual. Você está dizendo, eu me identifico com esse Cristo da Bíblia, o Cristo que também foi mergulhado nas águas pelo seu primo de segundo grau. Qual era o nome dele? João Batista. Aliás, ele tinha esse nome de João Batista, que não foi registrado em cartório. O Batista, na verdade, é um título que foi adicionado ao nome, como Cristo não é nome, Cristo é título, que é Messias, ungido, enviado de Deus. Batista foi inserido, integrado ao nome João, esse seu nome oficial, porque Batista na língua grega significa aquele que batiza, e era justamente o que João batizava. Mas João disse, eu batizo com água para arrependimento, vem um após mim que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é isso? Há ainda um batismo de poder para você.
Você que já foi batizado nas águas, eu quero dizer que há um batismo de poder disponível para você. O batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, que é um revestimento de poder espiritual para fazer de você uma testemunha ousada, intrépida, corajosa de Cristo para os pecadores. Você já recebeu o seu Pentecostes pessoal? Se ainda não recebeu, continue orando, continue crendo, porque a promessa é para nós, para os nossos filhos, para os que estão longe, para todos quantos Deus chamar. Os missionários que fundaram essa igreja no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, cortaram este país, pregando a mensagem com 4 tópicos: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Enquanto a igreja Assembleia de Deus estiver de pé, nós continuaremos pregando esta palavra para este país e para o mundo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará para arrebatar a sua igreja. Aliás, no final de Mateus, capítulo 28, versículo 20, tendo Jesus nos chamado a fazer discípulos por meio do batismo em águas, batismo esse que inclusive devo fazer uma ressalva antes de prosseguir, é um batismo trinitariano. É um batismo feito sob a invocação da Trindade, porque nós cremos na Trindade. Quem diz amém? Amém. Batizando-os em nome do Trindade, que nem as mais eminentes mentes podem explicar. Porque Trindade não é para ser explicada, é para ser crida. Charles Spurgeon dizia que comprimido você não mastiga, porque se você mastigar dá gosto amargo na boca. Comprimido você engole. Certas verdades da palavra de Deus não adianta ficar mastigando, porque você não vai entender. Como é que podem ser 3 pessoas e ao mesmo tempo um Deus? Um Deus e 3 pessoas. A matemática não explica isso. Isso é uma ciência divina, que ainda não foi concedida aos homens explicar, detalhar, compreender. Mas como a gente não vive só por raciocínio, só por intelecto, a gente vive por fé, então a gente crê. A gente crê na Trindade, não é porque a Assembleia de Deus é trinitariana, não é porque a nossa declaração de fé prescreve o trinitarianismo, não, nós cremos na Trindade porque ela é bíblica. A Bíblia testemunha que Deus é um único Deus, mas que existe eternamente em 3 pessoas distintas. O Pai, que é distinto do Filho, que é distinto do Espírito Santo. Não são 3 deuses, porque se você disser que são 3 deuses, aí você está pregando politeísmo. Aí é o triteísmo e não a Trindade. 3 deuses diferentes não, como os gregos criam. Poseidon, deus do mar, Hades, deus do mundo dos mortos, Zeus, deus do céu, e ainda vem outros deuses, como Atenas, protetora da terra. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus é um só, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 máscaras que uma pessoa usa, como prega o unicismo. O unicismo prega que Deus é uma só pessoa, que se manifestou na história com 3 aparências diferentes. No Antigo Testamento, com o rosto do Pai. No Novo Testamento, com o rosto do Filho. E agora, com o nome e a identidade de Espírito Santo. Mas é uma única pessoa, uma única pessoa. Não, são 3 pessoas. Estevão, morrendo, olhou para o céu e viu Deus o Pai sentado em seu trono e Jesus Cristo, que não era uma sombra do Pai, era uma pessoa em pé à sua direita. E aliás, por que Jesus Cristo estava em pé à direita de Deus Pai? Era para recepcionar o espírito de seu servo Estevão, que já estava subindo para a glória celeste. A igreja é trinitariana, por isso que nós não temos nenhum receio de orar ao Pai, orar ao Filho, orar ao Espírito Santo, cantar ao Pai, cantar ao Filho, cantar ao Espírito Santo. Não temos nenhum receio de dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo é Deus bendito para todos sempre.
ensinando-os. Como é que se discipula vidas? Ensinando-os. Olha aí a importância do ensino bíblico, regular, sistemático. A igreja não pode prescindir, não pode pôr à parte essa tão nobre atividade, ensinar. Eu louvo a Deus, irmão, sempre que chego numa igreja que me dá 1 hora para pregar. Isso é muito raro hoje em dia. Isso é muito escasso hoje em dia. Muitas igrejas têm espremido o tempo da palavra. É o que sobra no culto apenas. O cântico vai até 8, 8h20, 8h30, 8h45. Aí o pastor diz, agora vamos ouvir o melhor do culto. A palavra. Aí ele chama o pregador. E sem o microfone ao pé do ouvido do pregador, ele diz, o irmão vai até 9h05 no máximo, por favor. O momento mais importante do culto, 15, 20, no máximo 25 minutos. E tem igrejas que não aguentam ficar 45 minutos, 1 hora sentada, ouvindo um pregador expor a palavra de Deus. O verdadeiro discipulado cristão, ele se promove por meio do ensino. Não se faz ensino às pressas. Não se faz ensino bíblico sério, pregando apenas na parte C do versículo. Não é, pastor Flávio? Esse é o mal de muitos pregadores pentecostais. Não basta, pastor, Alcides, pregar fora de contexto, ainda seleciona um único versículo para pregar e ainda fatia em 3 partes e diz, eu quero pregar só na parte C. Se ele pregasse pelo menos respeitando o texto dentro do seu contexto, ótimo, maravilha, porque Tiago Rosas aqui crê que uma parte menor que seja de um versículo é suficiente para salvar vidas. Aliás, uma única palavra, uma única letra do evangelho é poderosa para salvar vidas, mas isso não significa dizer que o pregador está autorizado a fragmentar a palavra de Deus, selecionar uma pequena porção e a partir dali fazer malabarismos exegéticos, hermenêuticos e sair dentro do contexto e pregar meio mundo de absurdo que nada tem a ver com a intenção do autor original daquele texto. Eu, Tiago Rosas, declaro neste púlpito esta noite que eu ainda prefiro pregadores à moda antiga, como Filipe, como Estevão, como Pedro, como Paulo, como Jesus, que abram o texto, que abram as escrituras, leiam o texto na íntegra, leiam a perícope completa e exponham o significado desse texto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mensagem boa não é mensagem de micro-ondas feita às pressas, mensagem miojo, dentro de 3 minutos já está pronta, mensagem fast food para atender apenas aos anseios da igreja. A mensagem boa é aquela que prima pela exposição correta, contextual, fervorosa e inspirada da sacrossanta palavra de Deus. Não, irmão, comigo é na base da revelação. Eu gosto de revelação. Pregador que não tem revelação, para mim não vale nada. Comigo é assim, esse negócio de estudar, preparar o texto, sermão, esboço, não precisa nada disso não, irmão. Eu chego lá na hora, eu abro a boca e Jesus enche. Eu sei quem é que está ali enchendo, eu sei. Não vou dizer o nome dele não, porque ele não merece crédito não, mas eu sei quem é que está ali enchendo. Pregadores bíblicos examinam a Bíblia. Pregadores bíblicos pregam a Bíblia. Vão e façam discípulos ensinando-os. Ensinando-os. A igreja tem um chamado magisterial, a igreja tem um chamado pedagógico, a igreja tem um chamado para promover ensino, e o ensino deve ser de qualidade. É por isso que é importante professores serem leitores regulares da Bíblia Sagrada, serem leitores de boas referências da teologia, serem estudantes vorazes das Escrituras Sagradas. Por isso é importante o obreiro, por isso é importante o pregador se preparar para subir ao púlpito e trazer conteúdo bíblico relevante para
abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmão, chega de pregadores de lorota, chega de enchedores de linguiça, chega de pregadores revelamenteiros, chega de bruxos ocupando os púlpitos de nossas igrejas. Nós precisamos de homens de Deus, que têm uma língua de fogo, homens cheios de Espírito Santo, mulheres cheias de Espírito Santo, que têm um compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus, e cuja boca seja uma boca onde transborde o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Nos termos de Marcos, conforme vimos, o conteúdo do discipulado é o evangelho. Nos termos de Mateus, o conteúdo do discipulado é tudo o que Jesus ordenou. O que Jesus ordenou é o que nós devemos pregar. O que Jesus ordenou é o que nós devemos ensinar. Amém, meus irmãos? E se queremos saber o que Jesus mandou, temos que ir para os evangelhos. Temos que ir para Mateus. Temos que ir para Marcos. Temos que ir para Lucas. Temos que ir para João. Jesus mandou os pecadores se arrependerem e crerem no evangelho. Jesus mandou os seus discípulos amarem uns aos outros como ele nos amou. Jesus nos mandou vivermos em verdade. Jesus nos mandou adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E esse é o conteúdo do discipulado cristão. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. É aí que se faz um pregador aprovado. Cristo. É aí que se faz um compositor aprovado. Cristo. É aí que se faz um líder aprovado. Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E enquanto a igreja vai, enquanto a igreja discipula, a igreja faz isso debaixo de uma promessa. Jesus disse: vocês vão e eu vou também. Porque ele disse: eu estarei com vocês. Vocês vão, mas não vão sozinhos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco e Jesus está em nós. Diga: Jesus está conosco, e está em nós. Então vá. Vá porque ele mandou. E vá porque ele vai com você. Está me ouvindo, irmã? A senhora disse assim: eu não sei. Eu não tenho capacidade. A irmã disse isso pensando que era pretexto para não fazer a obra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmã. A senhora que disse: eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade, não sei se vou assumir esse compromisso com a igreja. Deixa eu dizer, Jesus gostou quando a senhora disse: eu não sei. Jesus gostou quando a senhora disse: eu não tenho capacidade. A senhora pensou que dizendo isso ia escapar. Pelo contrário, quando a senhora disse isso, Jesus lá no céu confirmou: tá aí, pai, é essa mesmo para a obra. Porque são aqueles que se reconhecem incapazes. São aqueles que se reconhecem pequenos. Tem gente que diz assim: mas eu sou tão pequeno. E tu acha que Deus ia escolher gente grande para competir com ele? Deus só escolhe os pequenos. Os grandes Deus não escolhe, os grandes Deus derruba. Faz eles comerem poeira primeiro e se perceberem pequenos para poderem ser usados. Os que Deus chama são justamente os pequenos. Eu não sei, não é problema, Jesus vai com você e te ensina. Eu não tenho capacidade, não é problema, Jesus vai com você e lhe capacita. Porque Ele nos deu a promessa de estar conosco, nós temos a garantia de que nós seremos bem-sucedidos na atividade discipuladora. Jesus dizer: eu estarei convosco, é a garantia que Ele está nos dando, de que a missão que Ele nos entregou, não é uma missão impossível, é uma missão possível, executável, e que será levada a cabo, para a glória bendita de Deus. E Ele já nos disse: eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O comunismo levanta e cai, mas a igreja levantou e está de pé. Richard Dawkins disse: Deus é um delírio. Escreveu um livro, um biólogo ateu. Deus é um delírio. Um dia Richard Dawkins será chamado a comparecer diante dele e verá que Deus não é um delírio, Deus é real. Sigmund Freud disse: eu vou tirar Deus do consciente humano. Deus disse: é mais fácil eu tirar você da terra. Onde está Sigmund Freud hoje? Nem ele explica. Friedrich Nietzsche disse: Deus está morto. Isso lá pelos anos 1800 e algumas coisas, 1900. Hoje é Deus quem do céu declara: Nietzsche está morto. Todos quantos se levantaram contra Deus, contra a Bíblia e contra a igreja, caíram. E os que ainda estão de pé, é só por misericórdia divina. Deus está dando tempo para que eles se arrependam, mas se não se arrependerem, em efeito dominó, vão cair um por um, 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 um por um. Pode ser filósofo, pode ser acadêmico, pode ser cientista, pode ser político, pode ser influenciador digital. Mamonas assassinas disseram: nós seremos mais famosos que Cristo. Tiveram o mesmo fim dos Beatles, que disseram a mesma coisa. Agora Cristo, hoje, amanhã e sempre, estará vivo e reinará no seu, no meu, no nosso coração. Passarão céus e terra, mas as suas palavras. Na Coreia do Norte, na China, em Cuba, em países de maioria islâmica na Ásia, já sequestraram muitos exemplares deste livro, já fizeram montões dele, como na Guerra Civil da Coreia, quando a Coreia foi dividida em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na década de 50, um pelotão revolucionário comunista invadiu uma pequena igreja evangélica nos arredores de Seul, que hoje é a capital da Coreia do Sul. O comandante daquele pelotão subiu no púlpito, empurrou o pastor que estava dirigindo o culto, tomou a oportunidade e disse: atenção! Os soldados que estavam todos armados vão recolher todo o livro, toda a Bíblia, toda a literatura cristã evangélica. Nós vamos amontoar todas entre a porta dessa igreja e o portão de saída e vamos fazer uma grande fogueira. Rapidamente aqueles soldados armados, comunistas, todos eles pegaram as Bíblias com muita violência dos irmãos. Segunda ordem, disse o comandante: todos façam uma fila aqui perante essas Bíblias. E rapidamente empurraram e amotinaram os irmãos em uma fila. Terceira ordem: todos, um por um, vão, permita-me, mas foi exatamente o que eles disseram, cuspir e escarrar o quanto puderem sobre essas Bíblias. E terão que dizer em alta voz: Deus não existe e Jesus Cristo está morto. Aqueles que assim fizerem poderão salvar suas vidas e voltar para casa, mas aqueles que se negarem a fazer isso serão mortos aqui mesmo. Chegou a vez do primeiro, e ele, temeroso, pensou: tenho que salvar a minha vida. Deus sabe que vai ser da boca para fora mesmo. Com medo da morte, cuspiu, escarrou e gritou: Deus não existe, Jesus Cristo está morto. Em sequência, outros, tão temerosos quanto ele, fizeram a mesma coisa, até que chegou a vez de uma moça de 15 anos de idade. Ela chorava muito, se derramava aos prantos, mas não era de medo. Ela chorava porque não entendia como aqueles irmãos que alguns instantes atrás estavam louvando, orando a Deus, eram capazes agora de cuspir sobre aquelas Bíblias e negarem ao seu Cristo. Ela não fez caso do armamento pesado nas mãos dos soldados.
se dobrou perante aquelas Bíblias, e com o seu vestido ela foi limpando uma Bíblia após outra, e colocando à parte. Os soldados ficaram parados, estáticos, não sabiam o que fazer. Até que o comandante se recompôs, voltou-se para aquela moça e disse: moça, você está louca? Você tem uma vida inteira pela frente para aproveitar. Você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que dizer que Cristo está morto, que Deus não existe, e voltar para casa sã e salva. Aquela moça que até então estava chorando, enxugou o seu pranto, colocou-se de pé, ajeitou o seu vestido, olhou firmemente nos olhos daquele oficial e lhe disse as seguintes palavras: ouça-me bem, Deus existe e Jesus Cristo está vivo. E eu não posso negar esta realidade, porque eu sinto Ele na minha vida. Naquela hora, o pelotão, com ordens de seu comandante, mirou o armamento na direção daquela moça e disparou muitos tiros, levando aquela moça a óbito sobre aquelas Bíblias que ela estava limpando. O seu sangue encharcou todas aquelas Bíblias, mas ainda faltava muita gente para negar a Jesus. A fila ainda era comprida, e sem que ninguém ensaiasse, sem que ninguém se preparasse, todos pegaram na mão um do outro e começaram a pular, a gritar, dizendo: Deus existe, Jesus está vivo, Deus existe, Jesus está vivo, Deus existe, Jesus está vivo. Todos foram mortos naquela noite, mas o nome de Jesus Cristo foi glorificado sob o sangue deles. Jesus disse: não tenham medo daquele que mata o corpo e nada mais podem fazer. Antes tenham medo aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Igreja, não temos que ter medo de homens nem de demônios. Nós temos que ter medo apenas daquele. Aliás, Ele não quer nosso medo, Ele quer nosso temor reverente, nossa submissão reverente. Temamos apenas ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Cristo, que já declarou: quem quiser nesta vida salvar a sua vida, irá perdê-la finalmente, mas quem perder a sua vida nesta terra, por amor de mim, irá achá-la na eternidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos cubra com sua graça e misericórdia. Que hoje, amanhã e sempre sejamos leais discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo.